Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 18 de novembro de 2022. E faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi a esperança do Novo Testamento. Essa semana tivemos a oportunidade de estudar a lição de número 8 do nosso trimestre. Há um texto que vai aparecer aqui no nosso guia de estudos hoje, que é de Ellen White, do livro Atos dos Apóstolos, nas páginas 164 e 165, onde ela diz assim: Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Muitos dão a essa passagem a interpretação de que os que dormem serão trazidos com Cristo do céu. Mas Paulo queria dizer que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim Deus chamará de suas sepulturas os santos que dormem e os levará consigo para o céu. Ou seja, assim como Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim como Cristo Jesus estava na sepultura e foi trazido da sepultura, o Senhor trará com Cristo Jesus, ou seja, se nós estivermos na sepultura, da sepultura, aqueles que dormem. A ideia central que o texto está trazendo é de que nós não precisamos ficar preocupados com detalhes relacionados à ressurreição. Algumas pessoas dizem, a preocupação é com os restos mortais. Como uma pessoa que morre, os seus restos mortais devem ser preservados. Amigos, estudos mostram que com o passar dos anos, não importa se uma pessoa foi cremada ou se ela foi enterrada, no final das contas, tudo vira pó. Tudo viram cinzas. O poder que fez com que tudo viesse à existência, bem como que o primeiro ser humano viesse à existência, você se lembra como é que foi? O Senhor Jesus tomou os elementos da terra, o Adamá, nós estamos sobre isso lá na lição número 3 do nosso trimestre. Pegou os elementos da terra, formou com eles o ser humano, soprou na narina o fôlego de vida, o Nefesh, e o homem, ou a humanidade, se tornou Nefesh Hayah, alma vivente, um ser vivo. O mesmo poder que Cristo usou para tomar os elementos da terra e fazer com que o primeiro homem viesse à existência, ele o fará por ocasião da ressurreição. O nosso guia de estudos hoje, inclusive, traz um relato muito interessante que se passou ali pelos idos do ano 177 da nossa era, na região da Gália, mais ou menos onde hoje se encontra a França, de que numa perseguição movida pelo Império Romano a alguns cristãos que haviam se entregado a Cristo Jesus, tão forte havia sido a sua pregação a respeito da esperança do retorno de Jesus, bem como da ressurreição dos mortos, de que o Senhor traria consigo aqueles que haviam sido colocados na sepultura e seriam tirados de lá, que enquanto eles matavam primeiro os cristãos, depois deixavam seus corpos sem que fossem enterrados às intempéries, e quando o corpo já estava em decomposição, então eles queimavam esses corpos. E depois diziam em tom de ironia, quero ver o seu Jesus trazer essa pessoa de volta à vida. Não sobrou nada dela. Quando nós paramos para poder pensar nisso, nós às vezes até parecemos, quando pensamos a respeito disso, até parecemos os egípcios, que para poder conseguir viver no pós-morte, preservavam os corpos, mumificando os corpos. Será que isso vai interferir em alguma coisa? Será que um egípcio que teve o seu corpo mumificado vai ter melhores condições de ressuscitar do que alguém que foi, por exemplo, cremado? Sabemos que é o poder de Deus que trará as pessoas à vida. Então, quando olhamos para a criação e percebemos o Senhor trazendo à existência tudo o que hoje existe do nada, a partir da sua palavra, entendemos também, pelo que é relatado a respeito da segunda vinda de Cristo, que através da sua palavra, os que estão mortos voltarão à vida. Não é isso que o texto bíblico diz? Lembra-se de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13, que lemos essa semana. O apóstolo Paulo diz, será ouvida a voz do arcanjo, a trombeta de Deus. E então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É pelo poder da palavra. A mesma palavra que trouxe o ser humano à existência a partir do nada fará com que os mortos tornem a viver. Essa deve ser a esperança que enche o nosso coração. Vamos orar?
Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o poder de Deus usado na criação será o mesmo poder que trará a vida àqueles que morreram. Ajuda-nos a podermos encher o nosso coração com essa esperança. Em nome de Jesus oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?